Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho mais sobre a obra aqui do apartamento. Vamos lá? Bom, então vamos começar pelo começo, né? No último vídeo eu mostrei como que tava até a última etapa que o pedreiro mexeu aqui no apartamento. Então ele tirou todo o revestimento do banheiro, assentou todos os revestimentos novos. Na cozinha ele tirou a faixa de revestimento onde iria um outro revestimento novo, trocou todo o piso da cozinha, puxou novos pontos de tomada, enfim. Tudo isso tá lá no outro vídeo. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card pra você. Clica e vai lá assistir pra ver como que tava e o que o pedreiro mexeu. Vamos lá. Depois do pedreiro, o que veio? Depois do pedreiro, acho que o apartamento ficou parado uma semana e meia mais ou menos. E a gente já contratou o gesseiro, que já começou a trabalhar aqui. E o que o gesseiro fez? Ele fez todo o rebaixo de gesso em todo o apartamento. Então, na cozinha, fez todo o rebaixo, fez a furação pra gente instalar os paflons, né, de iluminação. Na sala também, além do rebaixo de gesso, ele também fez uma sanca iluminada ou uma ilha invertida, uma sanca invertida. Se vocês procurarem por esses nomes, vocês vão achar. Tudo isso eu vou deixar as fotos aqui para vocês irem acompanhando. Então, na sala, além do rebaixo de gesso, ele também fez essa sanca. Também fez os furos pra gente colocar os spots de luz e também pro pendente também que vai em cima da mesa. No hallzinho, né, que é o espaço que tem na frente do banheiro e dos quartos, também fez o rebaixo de gesso, deixou o espaço pra gente instalar o paflon. Nos quartos, fez o rebaixo de gesso, fez o cortineiro, né, diferente da sala e da cozinha. A única coisa que ele fez o cortineiro, o espaço pra gente instalar a cortina depois. E também fez a furação pros spots de luz que vão nos quartos. Da parte do gesso, foi tudo isso que ele mexeu. Foi um profissional muito bom, eles fizeram tudo muito rápido, eles deram um prazo de 2 semanas e em 1 semana ele terminou todo o serviço. Muito caprichoso, ficou muito bonitinho. Um detalhe do gesso que eu frisei em todos os orçamentos que eu fiz foi que dentro do banheiro eu queria que utilizasse a placa verde. Pelo que eu pesquisei, as indicações eram que essa placa verde, né, para fazer o rebaixo, ela é mais específica para locais com mais umidade. E o banheiro é super úmido, né? Ainda mais aqui no apartamento que a gente só tem um banheiro, então a gente só toma banho nele, então ele acaba ficando mais úmido. Então, para tentar prevenir aqueles mofos que ficam, né, no gesso, que ficam no teto, eu pedi para que fosse com a placa verde. E assim ele fez. Exclusivamente no banheiro ele fez com a placa verde. Depois do gesso, o que veio? Depois do gesso a gente já fechou com a marmoraria para eles virem instalar as pedras aqui do apartamento. Isso também, depois que o gesso terminou, também demorou acho que foi o tempo que mais demorou. Acho que foi uns 15, 20 dias ou um mês quase, para eles virem instalar a pedra. Lembrando que o nosso pedreiro, ele já tinha retirado a pia antiga, que foi entregue pela construtora, tanto da cozinha e da lavanderia, né, tanto também do banheiro. Então, já estava tudo livre para a marmoraria vir só instalar mesmo as pias novas. Porém, nada são flores, né? Então, eu falei até lá no Instagram, obra sem perrengue não é obra, né? Enfim, quando a marmoraria veio para fazer a medição de tudo para confirmar se o que a gente estava pedindo, né, se o que estava no projeto das arquitetas se comportaria no espaço físico que tem aqui no apartamento. Então, eles vieram para tirar todas as medidas. Vindo tirar todas as medidas, eles viram que a pedra que a gente estava pensando em colocar no banheiro, junto com a cuba que a gente estava pensando, não ia ser possível de colocar por conta de tamanho mesmo.
Como foi retirado o revestimento, feito um novo nivelamento, acho que na parede, né? E assentado outro revestimento, mexeu alguns centímetros, alguns milímetros e isso que deu a diferença. Então aí a gente teve que ir atrás de uma outra cuba. A princípio seria a cuba de semi-encaixe, que é aquela cuba que ela fica um pouco dentro da pedra e também fica aquela borda um pouco para fora. A princípio seria essa. E aí a gente começou a pesquisar as cubas e não daria para ser uma desse modelo por conta do tamanho da bancada. Ou se fosse desse modelo, ia ser uma pia, né? Uma cuba muito pequena. E como é o único banheiro do apartamento, é um banheiro só para escovar o dente, para fazer a barba, para lavar as mãos, enfim, para tudo, seria uma pia muito pequena, né? Não seria tão viável, não seria tão útil. E aí a gente foi atrás em busca de outra pia, outra cuba. E isso também deu bastante trabalho. Então, foi pesquisa na internet, foi pesquisa no Mercado Livre, foi pesquisa em lojas de material de construção. A gente foi em várias lojas de material de construção que tem aqui em Sorocaba. E nada, ou era grande demais, ou era pequena demais. Ou os modelos que a gente tinha, não tinha mais. Porque, né, como a gente começou a mexer no apartamento em plena pandemia, então tanto de revestimento, enfim, tudo a gente sofreu isso. Ou o que a gente gostava ou não tinha em estoque a quantidade que a gente precisava, ou a fábrica não estava fazendo mais, ou não tinha previsão de fabricar, enfim. Então, com a pia não foi diferente. Os modelos que a gente achava que ficaria bom, tanto de tamanho quanto o modelo, enfim, não dava porque eu não tinha em estoque na loja e não dava para vender o mostruário, e não dava nem a gente queria, né? Comprar um mostruário, ou era muito grande, enfim, não servia. E aí foi uma luta, até que eu achei um modelo no site da Leroy, que aparentemente as medidas que tinham daria certo. Porém, com um detalhe, a torneira ela não poderia ficar logo atrás da pia, porque se fosse ficar logo atrás, teria que ser uma pia menor ainda. E aí, a gente decidiu colocar a torneira um pouquinho de lado. Eu fiquei um pouco receosa, né? Não sabia se ia ficar tão bom, se ia ficar tão viável, se ia ficar bonito, esteticamente bonito também, mas no fim deu tudo certo. Depois que a marmoraria veio medir, né? Fazer as medidas, tirar as medidas aqui do apartamento, eles voltaram uns 15, 20 dias depois, mais ou menos, para fazer a instalação só da cozinha, porque como a gente ainda estava nesse processo de escolher a cuba do banheiro, a pia do banheiro, e aí quando a gente escolheu o prazo que a loja, que a Leroy informou, enfim, de entrega, não se cumpriu, se estendeu um pouco, tudo devido à pandemia, né? Então aí eles tinham deixado pronto primeiro a bancada da cozinha e depois iam vir entregar a pia do banheiro, a bancada do banheiro. Mas quanto a isso, não tinha problema nenhum pra gente. Eles que teriam 2 trabalhos de vir em 2 dias, né? Mas pra gente não teria problema nenhum, porque a gente ia esperar a marmoraria vir fazer o serviço deles pra depois seguir pro próximo passo. Bom, aí a marmoraria veio entregar. Veio entregar e instalar a bancada da cozinha. Quando eles vieram, o próprio instalador já percebeu que a forma que foi colado o tanque, né, o tanque de metal, na bancada, tava errado. Ele tava torto. Era pra ele estar assim de frente e ele tava de lado. Bom, daí liguei pro vendedor, ele ligou pro vendedor, ligou lá pra equipe deles, enfim. E aí, como o tanque que a gente tinha escolhido, ele tinha a mesma medida, ele era 40 por 40 centímetros, então dava só pra, enfim, retirar lá uma parte e dava pra ajeitar aqui no apartamento mesmo. Enfim, perrengues, mas tudo bem, né? Ia só demorar um pouco mais a instalação, mas sem problema, daria pra fazer. Quando eles trouxeram a bancada da cozinha, que tava com a cuba da cozinha, um detalhe, a cuba da cozinha, eu queria aquela cuba gourmet. Só que assim, aqui no apartamento é tudo pequeno também. Então não dava pra ser qualquer cuba, qualquer tamanho, porque senão ficaria muito grande. Porque a bancada, né, ela tem que ter uma margem de segurança de tantos centímetros pra cima, tantos centímetros pra baixo,
pra não ter risco da bancada quebrar. Enfim, achei a cuba na internet, comprei no Mercado Livre, uma cuba gourmet, bonita, funda, num tamanho bom, que não era nem muito pequeno, nem muito grande. Enfim, linda. Entregou em casa e a gente entregou lá na marmoraria para eles colarem a cuba lá na marmoraria mesmo. Para quando eles vierem instalar aqui, era só instalar a pedra. Tudo bem. Esse modelo de cuba, ele pode ser tanto de sobrepor, que é a bancada aqui e a cuba com a bordinha aqui em cima, ou de embutir, que é a bancada aqui e a cuba aqui embaixo, sem ter nenhum desnível em cima da bancada. Bom, eu deixei claro pro vendedor e falei, né, mostrei, quando a gente foi levar lá e quando a gente mostrou a cuba pra ele, a gente falou que era de embutir, que a gente não queria nenhum desnível na bancada, né? Porque não fica tão viável. A bancada tá aqui, cai água e aí tem aquela barreira, enfim. Poderia dar infiltração, enfim. Não era o jeito que a gente queria. Bom, a hora que ele trouxe a bancada da cozinha mesmo, né, sem ser da lavanderia, a da cozinha, que ele virou e eu vi, adivinha? A cuba tava colada errada. Ai, meu Deus. A cuba tava colada do jeito de sobrepor, que fica com a bordinha pra cima. Ai, aquilo foi uma decepção, assim, pra mim, né? Eu olhei e avisei pros instaladores que estavam aqui. Falei, olha, a cuba da cozinha tá errada também. E aí eles falaram, ah, não, sério, você tá brincando, a senhora tá brincando. Eu falei assim, não tô brincando, tá errado também. Eu mesma liguei pro vendedor e falei, olha, a cuba da cozinha foi colada errada, enfim, expliquei tudo o que tinha acontecido. Daí ele pediu desculpa, falou que isso realmente não teria como arrumar aqui, né, no apartamento, que teria que levar de novo as pedras pra marmoraria, pra eles tentarem retirar a cuba de lá, e aí colar do jeito certo e iam ver se não seria perdida aquela pedra que a gente escolheu. Bom, eu fiquei chateada com toda a situação, mas tudo bem. Eles levaram o material embora, foi tudo. Isso foi de manhã, então à tarde mesmo o vendedor entrou em contato comigo pra ver se eu não aceitava desse jeito que eles tinham colado, que ele daria um desconto e babá, por risco deles perderem a pedra, né? Então pensa, uma pedra de, não sei quanto tinha, mas quase 2 metros perdida, porque depois que fez o corte, a chance de você achar um cliente com a mesma medida de corte é muito pequena, né? Muito baixa. Então eles iriam perder a pedra. Eu pensei bastante, mas por todo o uso, né? Por todo manuseio, não seria viável para mim a cuba colada daquele jeito. Eu falei, olha, que eu entendia que, enfim, erros acontecem, mas que não, que eu queria a cuba de embutir. Fora que, né, na minha cabeça, eles também tinham um risco de perder a cuba que eu tinha comprado, né? Porque não eram eles que estavam fornecendo, ou eu não tinha comprado com eles, né? Então, eu pensei que também poderia ter essa hipótese deles perderem a cuba que eu tinha comprado. Mas, quanto a isso, eu nem falei nada pro vendedor. Daí ele falou que tá bom, que ia ver o que daria para ser feito e avisava a gente de novo. E aí, acho que no dia seguinte ou 2 dias depois, ele avisou que ia precisar de um prazo aí de 1 semana, que seria feita uma nova bancada. Tudo bem. A gente, né, ficou chateado, porque ia demorar mais um pouco, mas enfim. Acho que nem chegou a dar 1 semana. No final desse prazo da semana que ele deu, ele falou que já dava para instalar. Mas aí, por conta de escala do meu trabalho, né, do trabalho do Mauro, não daria para ser na data que ele tinha sugerido, teria que ser na outra semana mesmo. Bom, aí ele entrou em contato, a gente agendou para outra semana e aí deu tudo certo. Aí eles vieram, tava tudo certo, tava tudo certo com a bancada da cozinha, com a lavanderia e com a bancada do banheiro também, que aí nesse prazo já tinha chego a pia do banheiro e aí a gente também levou pra marmoraria, eles já colaram a pia lá na marmoraria mesmo e voltaram com a bancada pronta só para instalar. E aí no dia da instalação eles vieram e tava tudo certo, enfim, instalou. Eu acho que eu consegui filmar alguns
pequenos momentos. E, gente, falavam mesmo que faz muito pó. E realmente, faz muito pó. Muito, 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 muito pó. Saí daqui com o cabelo duro, 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 duro. De pó, muito pó. Meu nariz tava tudo branco dentro, duro de tanto pó. Enfim, faz bastante sujeira mesmo. Então eles vieram, instalaram, e aí qual seria o próximo passo? Seria o piso vinílico. Então daí eu vim com a minha mãe aqui, a gente fez uma faxina no apartamento, limpou todo aquele pó, né, que eles tinham feito, e aí a gente já tinha comprado o piso vinílico, né? Porque a gente escolheu para a sala e para os quartos o piso vinílico. O piso vinílico ele é diferente do piso laminado. Visivelmente você pode até achar que seja parecido, mas eles são diferentes. O piso vinílico ele é um piso à base de PVC, então ele é um piso plástico. E o laminado não, eles são lâminas de madeira. Enfim, tem diversos benefícios que se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo falando os materiais que eu escolhi aqui para o apartamento, porque eu escolhi esses materiais. E o piso vinílico ele tem um processo de instalação que precisa ser feito, que ele precisa ser feito um nivelamento em todo o chão, né, em todo o piso. E depois do nivelamento, daí eles podem fazer a instalação com a cola, enfim. A gente escolheu comprar na Leroy, porque de acordo com o valor e até com o piso mesmo que a gente gostou, foi lá na Leroy que a gente escolheu, que achou o mais bonito. E lá na Leroy, eles têm essa opção de você comprar já com a instalação. Claro que você paga tudo à parte, né? Se você for comprar só o piso, vai ser um valor. Se você for comprar o piso com a instalação, é outro valor. Enfim, compramos o piso com a instalação, porque o piso vinílico ele não é igual o piso cerâmico, por exemplo, que você encontra bastante profissionais que instalam. Pelo menos de todos os profissionais que a gente orçou aqui, e até mesmo o próprio pedreiro que trabalhou aqui, ele não fazia essa instalação. Então é algo bem específico, assim, pelo que a gente pesquisou. Então a gente preferiu fechar tudo em um lugar só. Se a gente comprasse na Leroy ou se comprasse em qualquer outra loja, a gente faria dessa forma, fecharia a compra e a instalação no mesmo local. E assim a gente fez então na Leroy. Então a gente já tinha comprado antes da marmoraria vir instalar, mas a gente tinha pedido para segurar a instalação pra poder vir a marmoraria, fazer toda a sujeira que tinha para fazer, a gente limpar o que desse para limpar e aí vinha a instalação do piso vinílico. Porque ele é um piso assim mais delicado, então não queria que todo aquele pó da marmoraria, das pedras, sujasse e pudesse entrar, não sei, nos vãozinhos do piso, enfim. A gente preferiu que fizesse a instalação depois. E assim foi feito. Então terminou a marmoraria, eu vim com a minha mãe, a gente fez uma faxina aqui, tiramos todo o grosso, toda a sujeira. E aí veio a instalação do piso vinílico. Eles fizeram tudo em 2 ou 3 dias, se eu não me engano foram em 2. Então o primeiro dia eles vieram e fizeram todo o nivelamento de todo o apartamento. E aí desse nivelamento a gente não poderia pisar, né? Então o apartamento ficou fechado, né? Não poderia ninguém vir aqui pisar. Então ele fez o nivelamento de todo o apartamento. E aí tinha que esperar não sei quantas horas para secar, né? Esse nivelamento que eles fizeram. E aí no dia seguinte, se eu não me engano, eles já vieram colocar o piso. Então daí eles vêm, passa cola em todo o chão e vem assentando o piso de acordo com o formato que a gente tinha pedido. A gente pediu para eles deixarem no formato horizontal a partir da porta da sala. Então eles vieram de lá seguindo todo esse formato até os quartos. A gente também comprou o rodapé e a instalação junto com a Leroy. Porém, a gente optou para que o rodapé seja colocado depois da instalação dos móveis planejados. Então, a gente também já fez, já contratou os móveis planejados, e aí a gente está esperando os móveis ficarem prontos, serem instalados os móveis, e aí sim voltar a equipe do piso para colocar o rodapé nas partes que vai dar. Por que a gente optou em fazer dessa forma? Bom,
pelo que eu pesquisei, né, algumas dicas que me deram foi que fazendo dessa forma você economiza tanto em material quanto em mão de obra, né? Então, assim, ao invés de colocar o rodapé em todo o quarto, sendo que metade do quarto, né, metade de 2 paredes praticamente vão ter armários, seria um rodapé perdido, porque ele não ficaria nem visível e poderia até atrapalhar a instalação do guarda-roupa, porque ele não ficaria totalmente rente à parede. Então, a gente pensou dessa forma e preferiu fazer isso em todos os cômodos. Mesmo no segundo quarto, né, no quarto de solteiro, que ainda a gente não fechou móvel nenhum pra lá, porque, né, ainda não precisa de móvel nenhum. Então, como a gente não fechou móvel nenhum pra lá, mesmo assim a gente pediu pra ele vir instalando aí tudo no mesmo dia. E aí depois eles vão voltar para poder fazer a instalação somente do rodapé. A gente escolheu o rodapé branco de 7 centímetros, se eu não me engano, que é o que, pagando a instalação do piso, você ganhava, né, entre aspas, a instalação do rodapé até 7 centímetros. Depois de tudo isso, o que foi feito? Eu vim com o meu pai pra cá, né, meu pai e o Mauro, depois do piso instalado, a gente veio pra cá e retirou todas as portas dos batentes e lixou todas as portas, todos os batentes, porque a pintura tava feia, tava tudo descascando, né? Enfim, os prestadores de serviço foram mexendo aqui, bate uma escada, bate um andaime, bate uma ferramenta e acabou danificando um pouquinho os batentes e as portas também não estavam com uma pintura muito bonita. E aí eu falei assim, bom, vamos lixar então tudo. E aí a gente pintava depois de novo. E assim foi feito. E não sei o que foi pior, se foi a gente fazer isso ou se era melhor deixar do que tava. Porque a gente que tentou fazer, a parte de lixar, tudo bem. Isso a gente fez bem. O problema foi não passar a tinta. Bom, eu pesquisei, comprei um primer, né, pra madeira, um fundo preparador, enfim. E passei esse fundo preparador para depois vir com a tinta, o esmalte, né, pra madeira também em cima. Porém, ficou horrível. Eu não vou mentir pra vocês. Ficou horrível, muito feio mesmo. Porque acabou que a tinta que a gente escolheu, ela não era branca, ela é meio amarelada, sabe? Acaba assim, se você colocar o branco do lado, acaba parecendo até meio bege. E aí ficou horrível, né, porque ficou manchado, a gente foi passando mesmo depois de 3 mãos, um fundo preparador e 3 mãos de tinta, continuou manchado. Daí eu falei, opa, peraí, algo está errado, né? E aí a gente acabou deixando do jeito que tá, e eu vou ver se mais pra frente a gente consegue contratar um marceneiro, alguma coisa, pra ver se consegue dar um jeito nas portas. Mas assim, não tá bonito, tá manchada, enfim, né? Bom, depois que a gente fez essa cagada aí nas portas, né, essa besteira aí nas portas, a gente fez a pintura. Tinham só alguns detalhes na parede que precisava dar um retoque de massa corrida e assim a gente fez. Então só arrumou alguns detalhezinhos com a massa corrida, lixou e aí já veio com a tinta por cima. A gente escolheu a tinta crômio para passar em todos os cômodos e menos no banheiro, porque o banheiro tá com um tom mais de bege, né? Então no banheiro a gente escolheu a tinta broto de feijão. As duas cores são da Souvenir. Aí a gente mandou fazer a tinta, né? Essas cores são preparadas, não vendem prontas. Então a gente mandou fazer a tinta e a gente mesmo pintou. Acho que foi, se eu não me engano, em 2 ou 3 dias. Acho que foram em 2 dias. A gente conseguiu pintar todo o apartamento. Então, eu acho que eu consegui fazer uns videozinhos também. Se eu conseguir, eu vou deixar aí. Então, foi eu, o Mauro e meu pai. A gente pintou todo o apartamento. E assim, a pintura ficou ótima, ficou maravilhosa. E agora, o próximo passo mesmo é esperar os móveis chegarem. Mas, é isso. Esse foi todo o perrengue. Eu não consegui filmar todos os projetos, porque eu não vou negar, eu sou bem tímida e fiquei com vergonha de gravar na frente de outras pessoas, né? Então, da equipe do pessoal do gesso e também da equipe da marmoraria, eu fiquei com um pouco de vergonha. E aí não consegui filmar bem, só fiz alguns takezinhos. Ou então eu tava trabalhando e eles estavam aqui, enfim, não dava pra fazer
os vídeos para gravar. Peço desculpa porque eu tinha falado que eu iria tentar gravar o mínimo dos detalhes, né? Os mínimos detalhes possíveis e não consegui. Mas esse foi um breve resumão da obra, né? Do que foi feito aqui no apartamento. Da obra é isso, gente. Então, assim, o pesadão já foi, né? O próximo passo vai ser realmente os móveis, depois terminar de colocar os rodapés e finalizou. Ai, nem acredito. Começar a comprar decoração. Ai, uma maravilha. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com o seu amigo que também tá em obra, pra mostrar pra ele os perrengues que eu passei, porque obra sem perrengue não é obra, né? Enfim, curta, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou, se você já passou algum perrengue assim, ou qual perrengue você passou na sua obra, porque obra nunca é fácil, seja obra ou seja reforma, sempre acontece alguma coisinha, né? E é isso, gente, se inscreve no canal, ativa a notificação para vocês sempre forem notificados dos vídeos novos que eu tô postando. Eu vou começar a postar vídeo com um pouco mais de frequência. E é isso. Me siga lá no Instagram também, que é esse que tá aqui embaixo. Um grande beijo. Tchau!